Em uma incrível descoberta inédita, astrônomos encontraram algo incrível no núcleo de Marte. Acontece que o gigante vermelho não é tão inerte como pensávamos. Marte nem sempre foi um mundo árido e empoeirado. Há evidências de que o planeta já foi quente, com lagos de água líquida e foi habitável por um curto período de tempo em sua história. Os astrônomos sempre quiseram saber a razão por trás dessa grandiosa transição e, para isso, precisavam descobrir o que se encontra no núcleo de Marte. Quando a sonda InSight começou a estudar o interior do planeta, descobriu-se que o planeta ainda estava em atividade sísmica. Agora, após uma missão rigorosa de meio século, a InSight concedeu aos cientistas uma visão clara do núcleo marciano. Então, como o núcleo de Marte difere do nosso núcleo? Quais métodos a InSight utilizou para revelar o núcleo de Marte? Por fim, e mais importante, o que isso nos diz sobre o futuro do nosso planeta? Antes de entendermos o que a InSight fez em Marte, é importante saber como o mistério do nosso núcleo foi desvendado há mais de meio século. Para decifrar a estrutura interna da Terra, os cientistas normalmente analisavam as ondas sísmicas, ondas de choque que percorrem o interior do planeta. Essas ondas podem ter origem em fenômenos naturais como terremotos ou de fontes artificiais como explosões controladas. Ao examinar como essas ondas se comportam ao passar por diversos materiais, os sismólogos podem inferir as propriedades dos materiais atravessados. Assim como as ondas de luz interagem com o objeto, sendo transmitidas, refletidas, absorvidas, refratadas, polarizadas, difratadas ou dispersas, dependendo da composição do objeto e do comprimento da onda, as ondas sísmicas também alteram seu comportamento com base nos materiais que encontram. As ondas sísmicas são principalmente de dois tipos: ondas P e ondas S. Ondas P ou ondas primárias são ondas de compressão que fazem as rochas vibrarem paralelas à direção de propagação da onda. Sendo as ondas sísmicas mais rápidas, são as primeiras a chegar a partir do epicentro de um terremoto. Ondas S ou ondas secundárias são ondas de cisalhamento que fazem as rochas vibrarem perpendicularmente à direção de propagação da onda. Elas viajam a aproximadamente 60% da velocidade das ondas P, chegando depois que a onda P passou. Em 1906, os sismólogos descobriram que as ondas sísmicas se moviam significativamente mais devagar através do núcleo da Terra do que em outras seções. Mais intrigante ainda, observaram que as ondas S não conseguiram penetrar no núcleo, enquanto as ondas P atravessaram-no, mas foram desviadas na fronteira do núcleo. A partir dessas observações, deduziram que o núcleo externo é líquido, enquanto o manto acima dele é sólido. Estudos subsequentes enriqueceram ainda mais nossa compreensão do núcleo da Terra. Em 1936, pesquisadores observaram que as ondas sísmicas ricocheteavam no núcleo interno, sugerindo uma transição de estado líquido para um estado sólido. Essas descobertas inovadoras, todas derivadas de estudos sísmicos meticulosos, ajudaram a desvendar as camadas complexas do núcleo da Terra. Agora, avancemos quase um século para explorar o interior marciano, onde os pesquisadores aplicaram técnicas sísmicas semelhantes com resultados surpreendentes. Lançada em 2018, a sonda marciana InSight, sigla para Interior Exploration Use Seismic Investigation, Geodesy and Heat Transport, foi projetada para análise abrangente da crosta, manto e núcleo de Marte. Uma parte fundamental dessa missão foi implantar um sismômetro, conhecido como experimento sísmico para a estrutura interior, na superfície de Marte. Esse instrumento foi projetado para medir a atividade sísmica e gerar modelos tridimensionais precisos do interior do planeta. Durante seu período ativo de 4 anos, a InSight detectou centenas de Marsquakes. No entanto, foi em 2021
que as coisas começaram a ficar realmente interessantes. Neste ano, a Insight documentou dois eventos significativos no lado oposto do planeta. Um deles foi um Marsquake massivo, maior e mais poderoso do que qualquer outro detectado anteriormente, enquanto o outro foi o impacto de um meteorito que sacudiu o planeta. Esses eventos, ocorrendo no lado mais distante de Marte em relação a InSight, apresentaram uma oportunidade única. A sonda agora era capaz de analisar ondas que não apenas percorriam ao redor de Marte, mas também através dele, oferecendo aos pesquisadores uma visão sem precedentes das ondas sísmicas que atravessavam o núcleo marciano. A intriga continuou à medida que os cientistas compararam os tempos de viagem dessas ondas sísmicas através do núcleo com aquelas que permaneceram no manto marciano. Integrando esses dados com outras medições sísmicas e geofísicas, eles conseguiram estimar a densidade e compressibilidade dos materiais percorridos pelas ondas. As descobertas foram surpreendentes. O núcleo de Marte parecia ser um líquido maleável em toda sua extensão, contrastando com o núcleo da Terra, que provavelmente consiste em um núcleo externo líquido e um núcleo interno sólido, possivelmente contendo um núcleo interno ainda mais denso. Além disso, descobriu-se que o núcleo de Marte possui uma alta proporção de elementos mais leves intercalados. Em média, esses elementos contribuem com quase um quinto do peso do planeta, sendo o enxofre o mais prevalente, seguido por quantidades menores de oxigênio, carbono e hidrogênio. Essa composição inesperada enfatiza ainda mais a singularidade da estrutura geológica de Marte. Essas descobertas indicam que o núcleo de Marte é menos denso e mais compreensível do que o da Terra. Na Terra, o campo magnético é sustentado pela atividade geodinâmica dentro do núcleo. Em termos leigos, o calor se desloca do núcleo interno para o núcleo externo, provocando correntes no fluido condutor dentro do manto. Conforme a Terra gira, essas correntes podem se torcer em padrões, gerando um campo magnético. Esse campo magnético interage então com o movimento do fluido para produzir um campo magnético secundário, fenômeno conhecido como efeito dínamo. Esse mecanismo sustenta o campo magnético autossustentável da Terra. Estudos anteriores sobre o magnetismo marciano sugeriam que a presença de elementos mais leves no núcleo pode ter contribuído significativamente para a perda de seu dínamo e, consequentemente, de seu campo magnético. Agora, com uma compreensão mais abrangente da composição do núcleo marciano, estamos mais bem preparados para construir a história de Marte com maior precisão. As características do núcleo de um planeta fornecem uma encapsulação da formação e da história evolutiva do planeta. Por exemplo, a composição única do nosso núcleo permite que ela gere um campo magnético que nos protege dos ventos solares, preservando a água de nosso planeta e facilitando a proliferação da vida. Essas investigações não apenas nos ajudam a identificar mundos alienígenas potencialmente propícios à vida, mas também a aprimorar nossa compreensão das diversas maneiras pelas quais os planetas podem se formar, crescer e evoluir ao longo do tempo, mesmo quando originados a partir de materiais semelhantes ao redor da mesma estrela. Embora a missão InSight tenha sido concluída em dezembro de 2022, os dados de alta qualidade coletados durante sua exploração de 4 anos em Marte continuarão a impactar nossa compreensão da formação e evolução planetária por muitos anos. Isso é um testemunho do valor duradouro da exploração científica e das descobertas que ela proporciona. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até a próxima!